Vamos ver aqui. Fazendo pelo celular. Vai ver se vai dar certo aqui pelo celular. Se o pastor quiser mandar alguma apresentação, eu peço o irmão Joabe para colocar, viu, pastor? Ok. Aí Não, agora... não precisa, não. Não, né? Travou Não. de novo aí, pastor. Travou de novo aqui, vou ver aqui. Temos 231 adoradores nesse momento reunidos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos arrumando aqui uma questão técnica. Logo, logo já vai estar funcionando. O som continua saindo, né? O som está ótimo, pastor. Está ótimo. Aqui. E... Só tentando mais uma vez aqui. A câmera está normal, pastor. Agora está funcionando? Agora está funcionando. O pastor chegou a colocar no smartphone, não? Sim, eu tô pelo celular agora. É. Maravilha, meu pastor. Agora cortou tudo. Mas ele já vai entrar de novo aqui. Irmãos, louvado seja Deus, hein? Por todos vocês. Que bênção estarmos juntos nesta manhã. Deixa eu ver se o pastor Dolci está me mandando aqui alguma mensagem. Agora me escutam aí? Opa, agora sim, pastor. Maravilha, maravilha. Com imagem mexendo a mão, aparece a mão mexendo aí, não? Mexendo aí? Tudo. Muito bom, muito bom. Um prazer estar com vocês participando nessa reunião tão importante de oração, nesse PG online. Eu tenho aí a alegria de estar participando com o meu lenço, né? O pastor José está com lenço. Quem de vocês aí é desbravador também pode colocar o lenço, mas se não tiver, não tem problema, porque uma vez desbravador, sempre desbravador. E eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês uma história que você conhece um pouquinho dessa história, mas é uma história que me chama muito a atenção, é muito importante. Quem é a pessoa mais importante para você? Quem é? A pessoa mais importante para a sua vida, quem é? Com certeza é o Senhor Jesus. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui, para a gente manter a nossa vida de oração, de comunhão com Deus, para estarmos mais pertinho uns dos outros e mais pertinho de Jesus. Jesus é o nosso grande herói. Mas, além de Jesus, com certeza, agora vários de vocês têm personagens prediletos na Bíblia. Eu sei, por exemplo, de pessoas, né, que que gostam muito do apóstolo Paulo, pessoas que gostam muito, por exemplo, de João, pessoas que se identificam com Pedro, né, pessoas que se identificam com Daniel, pessoas que gostam muito de Davi, né? Qual que é o seu herói da Bíblia fora Jesus? Então, o meu herói da Bíblia, na verdade, não é nenhum desses aí. É claro que depois de Jesus, o meu herói da Bíblia é alguém que se identifica, que eu me identifico muito com ele, porque é o grande profeta Moisés. Eu tenho algumas coisas em comum com Moisés. Algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho em comum com Moisés é que Moisés gostava de subir montanha. E eu gosto de subir montanha. Talvez alguns de vocês também gostem aí de subir montanha, né? Gosto muito de subir montanha. Na verdade, agora, uma semana e meia atrás, eu estive subindo uma montanha lá no Peru chamada Huayna Picchu. É uma montanha realmente muito íngreme, é realmente um negócio assim de você quase ficar agarrando com a mão e tal para conseguir subir. É uma montanha que tem muita história, mas é interessante. Eu gosto de subir montanha. Moisés gostava de subir montanha. Eu gosto de fazer caminhadas.
E Moisés gostava de fazer caminhadas. Pelo menos o sujeito caminhou muito, né? Ele caminhou muito. Ele caminhou fugindo do Egito, depois ele caminhou voltando para o Egito, depois ele caminhou saindo do Egito com o povo de Israel, até chegar aí para levar o povo para Canaã. Outra coisa que eu gosto muito, que gostava muito, era o tal do acampamento. Moisés gostava muito de acampar. Né? Bom dia, seu Fujão. Já voltou de acampar? Passeio lá? Fica com Moisés, né? Veja, Moisés, ele acampou. Eu pergunto assim, quantos anos Moisés acampou? E aí o pessoal fala assim, 40 anos, né? E não é. Na verdade, Moisés acampou 80 anos, porque ele passou 40 anos cuidando de ovelha, acampado lá no deserto, lá com o seu sogro, né? Cuidando de ovelhas, e depois eles viviam em tendas, e depois mais 40 anos com o povo de Israel. Moisés realmente tem uma coisa impressionante. Moisés, ele foi um grande inventor. Um grande inventor. Tem uma outra coisa que eu não me identifico com Moisés. É que Moisés, quando nasceu, se você abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 2, vamos ver aqui, Êxodo, capítulo 2, né? Versículo 2, tem uma coisa interessante sobre Moisés, que nesse caso eu não me identifico. Veja aí. É um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. E vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Bom, vocês que são mães e pais, como é que nasceram os filhos de vocês? Nasceram bonitos? Com certeza, né? Só que, nesse caso, eu não me identifico com Moisés. Eu nasci com 8 meses, nasci prematuro. Foi uma surpresa de ter nascido tão cedo. Inclusive, meu pai estava até viajando. E quando eu nasci de 8 meses, estava ainda com aquele negócio em volta do corpinho, né? Foi nascido meio à força, assim, né? Eles me entregaram, então, um bebezinho, assim, recém-nascido, no colo da minha mãe. E aí minha mãe ficou olhando para mim, assim, aquela emoção, né? Primeiro filho, a enfermeira olhando a minha mãe, e a minha mãe emocionada. Minha mãe começou a chorar. E aí a enfermeira começou a chorar também, e a enfermeira disse, olha que privilégio esse meu de ser enfermeira e ver a mãe recebendo o seu filho, o primeiro filho. Essa emoção é muito grande. Eu tenho esse privilégio como enfermeira, dizia ela, né, de ter esse momento tão especial e tal e coisa. E aí a minha mãe falou assim, eu estou chorando, mas não é por isso não. Eu estou chorando porque ele é muito feio. E aí, realmente, quando a minha mãe me contou essa história, eu era um juvenil ainda, isso aumentou muito minha autoestima, né? Muito a minha autoestima, porque, puxa vida, era muito feio, né? No caso de Moisés, não. Moisés, ele era muito bonito. Ainda bem que ele era bonito, senão a mãe, quem sabe, tinha, bom, já que estão matando todas as crianças, ele está feio também, né? Óbvio que não é assim, né? Bem, mas Moisés, ele foi um grande inventor. Se você tem uma noção, quem já ficou aqui numa fila do INSS, né? Quem já ficou aqui numa fila de banco, né? Quem já ficou aqui numa fila aí da padaria ou na fila do ônibus? Moisés inventou a fila. Ele estava lá no deserto, e como ele não foi faraó mesmo, ele colocou um banquinho lá na areia, ficou sentado lá, e o povo ficava fazendo fila para pegar o conselho de Moisés. Ficavam de manhã até a noite, aquela fila lá. E gente reclamando com Moisés. Moisés, o cara do lado aqui ronca. O cara da barraca do meu lado aqui ronca muito. O que eu faço? Moisés, o cachorro do outro lá fica aí perto da minha barraca, etc. E Moisés resolveu o problema. Ele inventou a fila. Até que veio o sogro e ajudou ele a acabar com esse negócio, né? Bom, Moisés inventou o acampamento organizado. Moisés inventou o campuri. Moisés inventou a máscara. Ele inventou a máscara, porque quando ele chegou lá com o olho, os olhos, não só o rosto brilhando, né? O povo tinha que colocar uma coisa no rosto, uma venda, para conseguir aí falar com Moisés, né? Porque o rosto dele brilhava muito, né? Ele inventou o sistema de regionais, através do sogro, né? O sogro que ajudou ele a inventar sistemas regionais. Moisés inventou uma sandália que tinha a garantia de 40 anos. Uma sandália que não gasta, 40 anos. Olha aí, ó, a invenção de Moisés. Na verdade, não foi isso de Moisés, foi Deus, né? Deus é que dava para Moisés essas bênçãos aí. E através de Deus também foi que
nasceu a invenção dos sucrilhos. Quem aqui já comeu sucrilhos? Sucrilhos Kellogg's, né? Ou alguns dizem que não era sucrilhos, que era cuscuz, né? Então, lá no deserto foi inventado o cuscuz, toda manhã cedinho, o cuscuz quentinho e tudo. Mas, na verdade, foi Deus que inventou, né? Bem, eu não quero falar dessas características de Moisés. Eu quero falar para você uma coisa. Quem de vocês aqui, não precisa nem levantar a mão, porque eu já sei, né? Quem de vocês aqui quer ir para o céu, né? Aí alguém colocou, Moisés foi o primeiro departamental de Campuri. É isso mesmo, viu? Moisés foi um líder de desbravadores por 40 anos, né? Eu sou pastor 38 anos, falta 2 anos ainda para chegar na idade de Moisés, e no tempo de ministério de Moisés, né? Mas veja, Moisés, ele te ensina muitas coisas para a gente, mas a pergunta é, quem de vocês quer ir para o céu? Diga eu. Quem de vocês quer ir para o céu? Eu quero, não vou perder. Eu quero ir para o céu. A pergunta é a seguinte, se você quer ir para o céu, aí tem uma situação. Espera aí. Se você quer ir para o céu, como é que a gente faz para ir para o céu? Você já sabe os 2 versículos do código. Eu quero ir para o céu, né? O código para ir para o céu é 16, 16, 13, 13. Esse é o código. Então, você tem que sublinhar na sua Bíblia esse código. Sem esse código, você não vai para o céu. Sublinha aí na Bíblia. Marcos 16, 16 e Marcos 13, 13. Né? Você quer ir para o céu? Então, Marcos 16, 16. Que diz ali? Quem crer e for batizado será salvo. Então, a primeira parte eu pergunto para você. Você crê em Jesus? Amém? Crê em Jesus. Amém. Você crê em Jesus de todo o coração? Continue crendo em Jesus de todo o coração. Agora, tem que ser batizado. Então, é crer e ser batizado. Se você está me assistindo aqui e você até crê em Jesus, mas ainda não foi batizado nas águas, como Jesus foi batizado, então você não tem condição de ir para o céu, meu irmão. Por quê? Porque ele diz assim, Jesus que falou, quem crer e for batizado será salvo. Talvez alguém aqui está assistindo e até foi batizado, mas com o tempo deixou de crer. Então, se você deixou de crer, óbvio que tem que voltar a crer no Senhor Jesus, se entregar novamente a Ele, renovar a sua vida com Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o código 16, 16. Mas a outra parte do código é 13, 13. E Marcos 13, 13 diz o que ali? No final do versículo 13. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, veja aí, ó. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em outras palavras, quem quer ir para o céu precisa crer em Jesus, ser batizado e perseverar até o fim. E você que está comigo aqui nessa live, né, nessa reunião, nesse PG, está buscando perseverar. Amém. Que continue perseverando. Quanto tempo? Perseverando até o fim. Então, a palavra do Senhor, ela nos ajuda a compreender de que realmente para ir para o céu é muito fácil, é o código 16, 16, 13, 13. Marcos 16, 16, Marcos 13, 13. Mas aí vem a pergunta, mas tudo bem, eu creio em Jesus, eu fui batizado e eu estou buscando perseverar, será que eu posso aprender mais alguma coisa para ir para o céu? E aí a pergunta é a seguinte, a melhor coisa para a gente aprender, para colocar em prática na nossa vida é, se eu quero ir para o céu, é perguntar para alguém que já foi para o céu. Então, esse alguém que já foi para o céu podia ensinar algumas lições para a gente. E é o caso de Moisés. Moisés já foi para o céu. Moisés está no céu. Então, se Moisés está no céu, espera aí, vamos aprender alguma coisa com Moisés? E eu tenho 3 segredos da vida de Moisés que nós podemos colocar em prática. Porque Moisés está no céu. Então, se deu certo para Moisés, vai dar certo para a gente também. Além de crer, ser batizado e perseverar até o fim, que é o código 16, 16, 13, 13, também nós temos com Moisés que aprender alguma lição muito importante. Bom, a primeira lição que eu posso aprender de Moisés está em Êxodo capítulo 10, versículos 8 e 9. Você e eu, como servos de Deus, como amigos de todos, como desbravadores, ou que já foram desbravadores, ou que gostariam de ter sido desbravadores, né? Moisés estava preparando aquele grande acampamento. E então ele foi falar com o faraó, para pedir que o faraó libertasse o povo. O faraó teve que receber muita praga na cabeça, até dobrar aí,
a vontade do faraó, né? E o versículo 8 e 9 mostra aqui o que Moisés ele estava fazendo. Quem que ele queria levar para Canaã? Quem são as pessoas que ele queria levar para Canaã? Disse então Moisés e Arão, versículo 8, Êxodo 10, 8 e 9. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que eles disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? E aí, então, versículo 9, Moisés respondeu: nós temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então, Moisés está ensinando como é que a gente vai para o céu. Bom, aqui ele estava indo para Canaã, né? Mas mesma coisa. Ele estava indo para o céu, ou você e eu estamos indo para o céu. Quem nós vamos levar para o céu? Quem? Nós temos que levar todos. Quem é? Os adultos, os jovens, os velhos, os filhos, as filhas. Com certeza, vários de vocês, o seu pedido de oração é pelo seu filho, pela sua filha. É isso mesmo. Nós vamos para o céu, mas vamos levar quem? Levar a todos. Então, eu quero que você seja um grande apoiador de todas as gerações da igreja. Você, algumas pensam assim, as crianças são muito barulhentas, os jovens são muito avoados, os juvenis não têm reverência, etc. Você e eu temos que apoiar as novas gerações, porque elas são parte daqueles que vão estar no céu com Jesus. Então, vamos ajudar as novas gerações. Seja você um apoiador do seu clube de desbravadores aí, seja um apoiador do clube de aventureiros. Eu sei que alguns de vocês, talvez, pensem assim, eu não sei pregar, eu não sei falar lá na frente, etc. Mas você pode ajudar no clube de alguma maneira, para ajudar nossos meninos e meninas, nossas crianças, novas gerações, a irem para o céu. Talvez você diga assim, mas eu não consigo, eu sou muito doente e tudo. Ok, pega o seu dinheiro e coloca investindo lá no clube, porque o seu dinheiro vai ser muito melhor investido no clube do que até ficar gastando tanto com remédio, que você fica inventando um monte de remédio para tomar, né? O bom remédio é a boa alimentação, alimentação nutritiva, saudável, vegetariana de preferência, né? Bem, eu quero dizer para você, seja um apoiador das novas gerações. Ore pelas novas gerações. Tá? Você está orando pelo seu filho? Então, mais do que orar pelo seu filho, coloque o seu filho no clube de aventureiros. Coloque o seu filho no clube de desbravadores, para ele ter, então, as suas experiências de aprender, além de aventura, amizade, companheirismo e tudo, ele ser evangelizado, ser conservado na fé e ser tornado um líder. Nós temos que apoiar as novas gerações, fazer o nosso melhor para apoiar as novas gerações. Então, o desafio de Moisés é o desafio para você e para mim. Ele apoiava as novas gerações e está no céu. Então, vamos nós também apoiar as novas gerações para a gente também se preparar para ir para o céu. Mas tem ainda uma outra característica de Moisés. Eu queria que você e eu, vamos refletir um pouquinho aqui. A outra característica de Moisés, eu não vou ler os versículos aqui, Moisés fazia tudo bem feito. Moisés era organizado. Moisés, ele fazia as coisas com esmero. Tanto é que o acampamento foi um exemplo de acampamento. Era tudo bem organizado, as barracas, as ruas, a posição de cada tribo, a posição de cada família, ele era muito bem organizado. Então, Moisés era competente. Vamos você e eu buscar de Jesus forças para sermos competentes, fazermos bem feito as coisas que está à nossa mão para fazer. Algumas vezes nós somos cristãos e as pessoas dizem, aquele cristão lá é muito desleixado, aquele cristão é muito bagunçado, aquele cristão é muito atrasado. Não podia ser assim. Como cristãos, temos que ser organizados, temos que ser pontuais, temos que buscar fazer as coisas bem feitas, como Moisés fazia. Ele era competente no que fazia. E você e eu podemos ser competentes, organizados, pontuais, fazer realmente as coisas com planejamento, porque nós não estamos aqui nessa terra só assim, de qualquer jeito. Estamos aqui para representar o povo de Deus na terra. Então, que o nosso trabalho, seja o trabalho em casa, seja o trabalho na sua profissão, seja na escola, que a gente faça com competência. A segunda característica de Moisés, além de ser competente, ele era humilde. Eu também não vou ler o verso aqui pela questão do tempo, mas ele era humilde. Moisés era humilde. Tão humilde, que algumas vezes é chamado humilde ou manso, né? Que é considerado o homem mais manso sobre a terra.
Moisés era tão humilde que aceitou o conselho do sogro, né? Moisés era tão humilde que quando Deus falou, vou acabar com esse povo aqui que só reclama, só critica, só reclama, eu vou acabar com esse povo. E aí Moisés falou, se eu só acabar com esse povo, tira o meu nome do teu santo livro. Ora, para Moisés falar uma coisa assim, ele podia muito bem dizer, Senhor, acaba com esse povo mesmo que eu não aguento mais esse povo. Esse povo só critica, só reclama, só acha ruim das coisas e tudo. Acaba com eles e de mim faz uma grande família. Só que Moisés não fez assim. Ele orou, Senhor, se é para acabar com o povo, primeiro tira o meu nome do teu santo livro, né? Do livro de Deus. Agora, isso demonstra humildade. Mais humildade ainda foi no final da vida de Moisés. 120 anos. Subiu uma montanha com 120 anos. E lá em cima viu toda Canaã. E Deus então falou para ele, Moisés, você não vai entrar em Canaã. Não vai entrar. Então deita aí e morre. E Moisés humildemente aceitou o que Deus falou. Não é para entrar em Canaã, deitou e morreu. Essa é realmente uma situação que nós precisamos aprender. Muitas vezes nós somos orgulhosos, muitas vezes. E orgulho é um pecado terrível. É o pecado que nasceu lá no coração de Lúcifer e ele quer colocar no nosso coração, dia a dia. Orgulho pelo que nós temos, orgulho pela bicicleta nova, orgulho porque o filho é bonito, né? Orgulho porque recebe um salário maior, orgulho porque conseguiu comprar um carro, orgulho porque tem um título, orgulho por qualquer coisa. Nós temos que lutar com isso. Veja, Moisés ensina para você e para mim a sermos competentes e, ao mesmo tempo, sermos humildes. Mas tem uma terceira coisa, e essa terceira coisa é importantíssima, e é a coisa que mais me chama a atenção na vida de Moisés. Moisés mantinha comunhão com Deus. Ele gostava tanto de conversar com Deus, que ele não ficava 1 hora em oração. Às vezes ele subia a montanha e ficava lá dias, conversando com Deus. Às vezes ele ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ele gostava de conversar com Deus. Ele gostava de estar na presença de Deus. Uma vez eu li uma frase de alguém dizendo assim, é impressionante como as pessoas querem ir para o céu para ficar com Deus toda a eternidade, mas não conseguem ficar 1 hora com Deus por dia. Impressionante, né? Realmente é para fazer a gente pensar. Moisés gostava de ficar com Deus. Um dia ele subiu a montanha e ficou lá com Deus conversando, e foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, esqueceu do almoço, esqueceu da janta, esqueceu do café da manhã, aí tirou uma soneca, continuou conversando com Deus, esqueceu do almoço, da janta, do café da manhã, e continuou conversando com Deus 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 40 dias! 40 dias conversando com Deus. Esse Moisés gostava de conversar com Deus, hein? Olha o segredo de quem já foi para o céu. Então, que Deus nos ajude, que nós também gostemos de conversar com Ele. E conversar com Ele pode ser ajoelhado, e deve ser ajoelhado. Conversar com Ele pode ser em pé. Conversar com Ele pode ser com os olhos fechados. E na oração na igreja é de olhos fechados mesmo. Agora, a conversar pode ser até deitado na cama também. Vira para um lado e fica pensando em Deus e conversando com Deus também. Manter uma conversação com Deus. A comunhão de Moisés era tão grande que ele desceu da montanha e as pessoas não conseguiam olhar o rosto dele porque brilhava. E todo mundo dizia, Moisés esteve com Deus. Essa deve ser a nossa experiência, você e eu. Então vamos buscar fazer isso como Moisés fez. Vamos apoiar as novas gerações. Vamos ajudar os nossos filhos, nossas filhas, nossos jovens, para levarmos todos para a grande festa no céu com Jesus. Vamos ser competentes no que nós estamos fazendo. Vamos fazer as coisas com humildade e pedir que Jesus nos dê humildade no coração. E vamos pedir que o Senhor Jesus nos ajude a mantermos uma comunhão constante, todo dia conversando com o Senhor Jesus em pensamento. Talvez você não goste na igreja de uma oração quilométrica. Você sabe aquela oração quilométrica na igreja que alguém faz que parece que não para mais? Não podemos fazer isso. A igreja não é para fazer oração quilométrica. Mas eu quero desafiar você hoje a fazer oração quilométrica. Não é na igreja. E é onde? É enquanto você vai para o trabalho. Então, você vai para o trabalho de bicicleta? Quantos quilômetros que é? 2, 3 quilômetros? Que tal você ir para o trabalho de bicicleta, mas com a sua mente conversando com Deus, fazendo uma oração quilométrica? Ah, você vai de carro para o trabalho?
Então, enquanto você vai para o trabalho, fica pensando em Deus e fazendo a sua oração quilométrica, né? Faz o seguinte, vai de ônibus, pega o ônibus, vai enquanto o ônibus está andando, você com o seu pensamento em Deus, fazendo a sua comunhão quilométrica com Deus. Uma vez eu fiz uma oração quilométrica, 100 quilômetros de oração. Eu estava fazendo uma viagem e comecei a conversar com Deus, pensando, Senhor, quanta coisa para falar contigo. Eu estava sozinho no carro e com pensamento, e foi uma oração quilométrica, né? Na verdade, não é pelos quilômetros que nós seremos salvos, mas com certeza o Senhor Jesus quer conversar com a gente e manter comunhão com a gente. Que Ele, então, nos dê essa experiência de fazermos a nossa oração quilométrica e fazermos como Moisés, com segredos, para a gente um dia também poder estar no céu e abraçar o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te peço agora, por tua misericórdia, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos que o grande profeta Moisés nos ensina. Pedimos a Ti, ó Pai, que nos ajude a apoiarmos as nossas crianças, nossos meninos e meninas na igreja, nossas famílias, com seus filhos, seus jovens, seus adolescentes. Nos ajude a sermos um apoio aos nossos clubes bravadores e aventureiros, que são uma grande agência de salvação. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção para que sejamos competentes naquilo que nós fazemos. Possamos fazer com ordem, com organização, com pontualidade, fazendo as coisas realmente como para o Senhor. Nos ajude, Senhor, pela Tua graça, porque por nós mesmos não conseguimos ser humildes. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de humildade e de mansidão. E, por favor, Senhor, que tenhamos a nossa comunhão contigo cada dia mais fortalecida nessa caminhada rumo aos céus. Te peço essa vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, louvado seja Deus. Deu vontade de ir para essa caminhada aí, né? Deu vontade de viver como Moisés viveu. Louvado seja Deus, né? E realmente, nós, alguns, quem sabe, vão experimentar a morte, mas vão ser levados pelo Senhor aí para passar a eternidade com Ele. Pastor Udolci, puxa, que mensagem, que inspiração, né? Que motivação para a gente. Muito obrigado, viu, pastor? Que Deus te abençoe. Sabemos que os desafios da nossa juventude não são pequenos, que Deus abençoe os liderados que o pastor tem nas uniões, nos campos, né, nas igrejas. Tivemos aqui alguns diretores de clubes, alguns regionais aí. Louvamos a Deus por esse ministério, pelo seu empenho também, viu, pastor, em nos ajudar aí a direcionar os nossos filhos para a eternidade. Irmãos, nós estamos avançando para o encerramento da nossa reunião hoje. Eu quero deixar com vocês alguns avisos. Por favor, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Lá essas mensagens ficam gravadas. Alguém perguntou ali, né? Você vai ver aí o link desse canal. Se chama PG Online, o nome do canal, tá bom? Se inscreve lá. Irmãos, não deixem de participar dos momentos de oração intercessora, né, ali 9 horas da manhã, meio-dia ou 3 horas da tarde, tá bom? Nós estamos recebendo todos os pedidos, estamos divulgando as listas ali nos grupos, tá? Que Deus seja louvado por isso. E nós queremos, pastor, o senhor já orou, né? Nós queremos nos despedir aqui dos irmãos, nós abrimos agora os microfones, né? E desejamos aí um bom dia com alegria para todos vocês. Que maravilha agora, pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, pastor Dolcinho. Bom dia, com alegria. Bom dia, Zélia Souza. Bom dia, Ioaira Solano. Bom dia, Yara Maria. Bom dia, Wellington Rodrigues. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Walter Pereira da Silva. Bom dia, Vitor Lhama. Bom dia, Virgílio César. Bom dia, Vera Lima. Bom dia, Tati Rodrigues. Bom dia, Sueli Conceição. Bom dia, Sônia Maria.
Olha aí. Bom dia, Socorro Silva. Bom dia, Socorro Maia. Bom dia, Simone Costa. Bom dia, Simone Beatriz. Bom dia, Silvia Veloso da Silva. Um abraço para todo mundo. Bom dia, Chayenne Paraná. Ney. Bom dia, Sebastiana. O Senhor logo vem. Bom Ainda dia. Bom dia, Sebastian Rocha. Bom dia. Bom dia, Rosiane Valença. Bom dia, Rosenilda Batista. Bom dia, Rosenilda Almeida. Bom dia, Rosa Maria Lessa. Bom dia,